Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar sobre as seções feitas em código dentro da Unique Pages. Sim, se você sabe código, você vai ter uma facilidade imensa de criar seções na Unique, montar o seu site em si na Unique, em vez de você usar repositório e ser aquela confusão toda, tem umas formas mais simples de você montar o seu site. Eu vou te mostrar todos esses itens aqui. Então, o que é uma seção em código, como que funciona as tecnologias, quais as possibilidades que você tem, como que você pode usar o GPT para gerar sessões para você. Olha isso, você não vai ter nem dificuldade de montar sessões, porque o próprio GPT vai montar para você essas sessões, tá? Eu vou te dar algumas dicas para você ter o seu código mais limpo e como você usa na versão desktop e mobile, tá? Tudo aqui dentro da Unique Pages. Então, vamos começar. Bom, primeiro ponto, o que é a seção em código? Vamos lá. Aqui dentro da Unique, eu vou criar um site do zero. Vou colocar aqui, ó, site em código. Código da Unique, site em código. Vamos ver se ele vai criar. Criou o site. Agora a gente tem aqui o site vazio, certo? Vamos começar adicionando a seção em código. Então, quando você vem aqui na versão de desktop, você tem a opção de adicionar uma seção padrão. Você pode adicionar uma seção já pronta e você pode adicionar seções em código. Temos aqui algumas seções prontas, porém eu vou usar a criação do zero. Então quando você adiciona a seção em código, ela vai estar assim, vai estar sem nada, sem design nenhum, sem estilo nenhum. Quando eu clico aqui na seção, ele vai aparecer aqui na lateral as opções. Eu tenho HTML, eu tenho CSS e eu tenho JS. E eu posso montar a minha seção com esse código. Se eu clicar aqui em aumentar, ele fica maior para mim poder montar. Conforme eu for fazendo, ele já vai atualizando em tempo real aqui na lateral. Então fica uma construção bem bacana. Você consegue ir montando, ó, posso vir aqui nesse texto e colocar use Unique Pages e ele vai mudando tudo aqui na lateral ao mesmo tempo. Então é uma facilidade muito grande que você tem, tá? Basicamente isso aqui é a seção em código da Unique. Se eu vir aqui em subir para o ar e subir esse site no ar, ele vai estar com design feio, porque eu não fiz design nenhum nele, mas é uma seção, ó, que é feita em código, tá vendo? Já tá aqui, só que sem estilo nenhum, porque eu não apliquei nenhum estilo. Vamos começar a aplicar estilo aqui nesse tutorial, beleza? Agora o segundo item, né? Entendendo o que é esse código, o que é HTML, CSS e JavaScript. O primeiro ponto aqui que eu quero deixar claro para você é o seguinte: se você não entende essas tecnologias, Edu, eu não sei sobre HTML, CSS ou JavaScript. Eu recomendo que você assista bastante vídeo no YouTube, tá? Não são tecnologias muito difíceis de você entender, mas se você olha isso aqui e você não entende absolutamente nada, eu não consigo te ensinar em um vídeo curto assim como esse. Então é necessário que você dedique-se estudando. Entre no YouTube, pesquise lá HTML, CSS, JavaScript, o que é. Tem curso gratuito, você não precisa pagar cursos, tá, para fazer isso. Tem curso gratuito na internet que você entende como que é essa tecnologia, mas o melhor de tudo, você consegue usar o GPT que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então se você não entende nada, eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Mas em resumo, o HTML, ele é a parte estrutural. Então aqui você vai ter como se fosse uma página em branco. Imagina que você tenha um caderno, certo? Você tem aqui, ó, um caderno, tá? Imagina que o HTML é como se fosse os rabiscos. Você vai montar só o rabisco, não tem estilo nenhum, mas é o rabisco para você entender. O CSS, ele é o estilo. Então imagina, conforme eu for pintando o design, conforme eu for adicionando cores, elementos, animações, é o CSS. E o JavaScript, que é o JS, ele é as interações. São as interações que você vai ter no site. Se clicar em um botão, vai aparecer uma animação. Se o texto vai mudar a cada X tempo. São coisas mais interativas que você faz no seu código, tá? No código da sua seção. Então você tem essas três tecnologias que andam juntas. Então as três tecnologias andam juntas para você ter no seu site, tá? Basicamente, em resumo do resumo, isso é HTML, CSS e JS. Só que assista conteúdo do YouTube se você não entende. Se você já entende, vem comigo para o próximo tópico. Bom, o próximo tópico é quais as possibilidades para você construir com o código. Basicamente é ilimitado. Assim, você consegue fazer qualquer coisa usando o código. Você pode fazer uma seção mais animada, você pode fazer um elemento que muda de cor, você pode fazer muitas coisas, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou fazer esse Unique Pages, use Unique Pages. Eu vou tirar esse parágrafo e eu vou dar uma animação. Então, ó, eu tenho aqui section apresentação. Então no CSS eu vou colocar section.apresentação. Uma coisa muito importante, você que já entende código, presta atenção, e você que não entende também presta. Se você colocar só section aqui,
Quando você subir para o ar o seu projeto, todas as seções, tudo que tiver section no código HTML, ele vai aplicar esse design. Então seja bem específico no CSS. Se aqui é section apresentação, o CSS tem que ser section.apresentação. E aí você aplica os estilos necessários aqui dentro. Se não, o seu site pode acontecer de ficar bugado. Por isso que é importante que você entenda do código para não acontecer bugs no seu site, tá? Aqui embaixo, por exemplo, eu vou colocar section.apresentação. Se eu não colocar desse jeito, vai quebrar. Vou colocar aqui, ó, font family. Vou colocar Pigtree, que é a fonte padrão, né? Vou vir apagar esse P, que eu não vou precisar dele. Vamos ver se tem alguma. Vou colocar Poppins. Tá, vou deixar aqui como 60. Ou posso colocar aqui, ó, sans serif. Aí fica uma fonte mais legalzinha. Se você colocar outras seções e nessa seção você colocar uma fonte, você consegue definir essa fonte aqui no H1. Então, por exemplo, eu adicionei uma seção abaixo que tem a fonte Figtree. Se eu vir aqui no H1 e colocar Figtree, vai funcionar. Senão, você vai ter que colocar uma fonte padrão do HTML, tá? Sans serif, serif ou tudo mais. Bom, aqui eu vou colocar um padding nessa seção de 80 pixels. E agora eu vou fazer uma animação nesse H1. Eu não vou usar nem JS ainda, mas vou fazer uma animação nesse H1. Vou colocar aqui, ó, animation. Colocar texto animado. Vai durar 1 segundo, vai ser linear e vai ser infinite. É legal que você entenda do código, que aí você vai conseguir brincar lindamente aqui. Vou colocar um keyframes aqui, chamado texto animado, que é o nome da animação que eu defini ali em cima. Em 0%, vou colocar que eu vou fazer ele ficar aumentando e diminuindo, para ser bem simples, tá? Então, ó, transform, scale 1, e aí eu vou adicionar os 50% e os 100%. Vamos diminuir aqui, ó. É semelhante ao VS Code, essa parte do editor aqui da Ionic, então, se você já usa o Visual Studio Code, você tem uma facilidade maior. E pronto, ó. Agora eu já fiz o meu texto ficar animado. Se eu vir aqui e subir pro ar, eu vou ter um texto animado no meu código. Vamos esperar aqui, ó. Pronto. Vou abrir. E agora eu tenho aqui o texto animado no meu site. Então eu consigo fazer muitas coisas aqui dentro. Vamos tentar aplicar o JavaScript aqui dentro. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no H1. Vou vir no JavaScript. Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma function. Deixa eu ver, quando eu clicar vai mudar a cor do texto. Clicou no texto, vai mudar a cor dele. Ó, clicou, cor. E agora eu vou colocar aqui, ó, const texto é igual a document.charSelector. E eu vou colocar section.apresentação H1, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, texto.add event listener. Vou colocar o evento de clique, que acho que é o evento que mais vai funcionar aqui, né? Vou colocar aqui, ó, como função anônima. E agora, quando ele clicar, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui no texto e vou colocar uma class list chamada ativo, tá? Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui, ó? Quando eu chamar essa função, que eu vou chamar ela automático, né? No caso, a função já vai estar ativa, eu já vou deixar ela chamando aqui. Quando clicar nesse texto, que é o H1, ele vai adicionar a classe ativo. É basicamente isso. É bem simples, tá? Vou vir aqui em subir pro ar. E agora, eu vou subir aqui, mas aqui não vai acontecer nada, tá? Porque não tem efeito nenhum. Eu vou agora fazer o seguinte, aqui no CSS, eu vou colocar section.apresentação H1, ponto ativo, né? H1 ponto ativo. E vou colocar a cor dele como vermelho. Então, quando o H1 estiver ativo, vai ficar vermelho. E aqui no JS, ó, quando eu clicar no texto, que nada mais é do que o H1, ele vai adicionar a classe ativo. E por acaso, essa classe ativo, ela vai deixar ele com a cor vermelha, que aqui no CSS ele define como vermelho. Agora eu vou subir para o ar. E essa função de código, você tem infinitas possibilidades para conseguir montar um projeto legal. Já subiu para o ar. Vou vir aqui atualizar a página. Se eu clicar, ele ficou vermelho.
Então ele adicionou a classe e a classe adicionou a cor. E aí você tem diversas possibilidades para conseguir mexer aqui nesse estilo e fazer várias coisas no seu projeto usando código. Então, ao invés de você fazer no Git e ficar aquela bagunça toda, você faz aqui e fica mais fácil de administrar. Você separa já seção por seção, cada seção faz uma coisinha ou outra. Um ponto importante, tá? O JavaScript aqui não vai funcionar no app. Ele não vai funcionar aqui no aplicativo, ele vai funcionar só lá em produção. Então, se você tentar fazer o JavaScript e tentar testar ele aqui, não é assim que você vai conseguir, tá? O JavaScript só funciona quando ele estiver aqui na produção, tá? Na versão no ar, para você não ter riscos aqui na plataforma de fazer alguma coisinha. Legal? Então, basicamente, é assim que você monta a sessão. Vamos pro próximo tópico. Bom, agora que a gente já sabe que é sessão em código, entende um pouco de tecnologia, eu te mostrei como é que funciona, agora a gente vai usar o GPT para criar uma sessão. E aqui, cara, aqui é ilimitado. Aqui você consegue fazer qualquer coisa. Só que eu vou te ensinar como que você deve enviar o prompt pro GPT para ele te mandar algo já montado. Senão você vai acabar pedindo de um jeito que o GPT vai te mandar um código que é muito bagunçado. Então eu vou te mostrar de uma forma bem simples, tá? Vamos lá pro GPT. Bom, eu tô com o meu GPT aberto aqui, tá? Você pode usar tanto a versão gratuita quanto a versão paga pro GPT. A minha versão paga, mas eu só uso o GPT 4.0, o O1 Preview e o O1 Mini eu uso poucas vezes e os outros modelos eu também uso poucas vezes, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o que você tem aqui na Ionic. Na Ionic você tem ele separado, o HTML, o CSS e o JavaScript. Então no GPT eu vou pedir para que ele me mande separado. Então vamos lá. Primeiro, vamos pensar numa sessão aqui legal. Eu quero uma sessão que tenha 3 botões e quando eu clico no botão, o fundo muda de cor. Então eu vou ter um botão que o fundo vai ficar verde, um botão que o fundo vai ficar azul e outro botão que o fundo vai ficar vermelho, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro começar pro GPT, ó. Preciso que você crie um projeto em HTML, CSS e JavaScript, que é o que eu tenho aqui na Ionic. Mande para mim separado o HTML, o CSS e o JavaScript de forma bem organizada. Legal. Agora eu vou pedir para ele o seguinte: eu quero no HTML 3 botões dentro de uma seção. Cada botão vai mudar a cor do fundo da seção. Quero que crie isso para mim de uma forma bem simples, tá? E aí eu vou falar o seguinte, ó: quando um botão estiver ativo por ter sido clicado, ele ficará animado se mexendo. E só pode um botão ativo por vez. Vamos ver o que ele vai gerar para mim. Uma coisa importante do GPT é que você deve ser muito específico, tá? Você não pode pedir para ele uma coisa muito aberta, de qualquer forma. Aí, aqui eu vou te explicar também umas coisas importantes. Ó, ele gerou para mim o HTML. Aí você fala: pô, Edu, eu vou copiar todo esse HTML e colar aqui na Ionic, no HTML? Não. Aqui na Ionic é só o body, tá? Então isso aqui é como se fosse o body do seu código. Então aqui no GPT, eu vou vir aqui, ó. Eu só vou copiar a section que tá aqui dentro. Só isso. Eu não preciso desse script, eu não preciso dessas outras coisas. É só o conteúdo em si. Vou colar aqui. Agora já tem o conteúdo aqui dentro. Vamos ver o que ele me mandou no CSS. Ó, o body aqui eu não preciso, tá? Eu só preciso da section, que é o ponto section. Então eu vou copiar aqui, vou vir no CSS e vou colar aqui. Ó, ele já tem ali os 3 botões. A section eu vou deixar com o width 100%. Para ela ficar pegando toda a tela. E eu vou colocar, só vou fazer alguns ajustes aqui. Por quê? Para eu conseguir ter o meu código bem arrumado. Align Items, Center. Aqui eu centralizei todo o elemento, né? Como que centraliza uma div? Alguns de vocês entendem como centraliza uma div? É assim que centraliza. Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center, tá? E o width 100% para ele pegar 100% do tamanho da tela. Legal? Eu vou fazer também um pad maior na parte de cima e de baixo pra gente ver a cor sendo modificada. Vou voltar aqui no GPT e aqui, ó, ele me mandou o JS. Mandou bem bonitinho até o JS, ó. Vou vir aqui, vou colar aqui o JS, beleza? Então agora eu já tenho o HTML, eu tenho o CSS e eu tenho o JS. Um ponto importante, tá vendo que aqui ele pegou o ponto section? Se eu tiver qualquer outra seção que tenha ponto section, vai dar erro. Da mesma forma que você montar um projeto em HTML, CSS e JavaScript puro, sem ser na Ionic, se você repetir o nome dos objetos,
vai acabar dando erro. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos subir pro ar para ver se funcionou o que o GPT nos passou. Vamos ver. Basicamente, cara, isso aqui te dá um potencial muito grande. Ó, já modificou a seção. Vermelho, ó, ficou vermelho e ficou animado o botão. Amarelo, ficou animado o botão e o fundo amarelo. E verde, ficou animado o botão e o fundo verde. Muito legal, né, cara? Isso aqui eu não fiz nada, eu só pedi pro GPT montar pra mim. Eu só precisei ajustar 3 linhas, literalmente. Então você consegue pedir tudo pro chat GPT. E basicamente, pessoal, essa aqui é a função da Ionic. Agora eu vou fazer aqui, ó, a versão mobile, que não tem nada, né? Em vez de eu pegar esse aqui e colocar aqui, eu só vim aqui em replicar para mobile e replicar para o mobile. Ele vai pegar o que está no desktop e vai jogar na versão mobile. Pronto, agora eu tenho aqui o mobile. Lembrando, o mobile é um código e o desktop é outro, tá? Não confunda, não acho que se você editar aqui, vai editar aqui, beleza? E aqui no mobile tá nesse formato aqui. Então só acessar pelo celular, vai funcionar do mesmo jeito. Legal, pessoal? Basicamente, essa aqui é a função da Ionic. Olha que bacana isso aqui, ó. Olha as possibilidades que você tem aqui dentro. E agora você consegue construir qualquer coisa aqui dentro. De novo, você pode usar aqui seções prontas, tá? Em código, ou você pode criar do zero. Se você montar uma seção em código muito legal e você quer que ela esteja disponível para as pessoas usarem também na Ionic, pode mandar para o nosso suporte que ele vai estar adicionando ali, vai pedir para o pessoal da tecnologia adicionar, porque a gente está sempre atualizando. Gostou? Te espero dentro da plataforma para montar o seu site em código. É nóis!